Senhor, o Senhor um dia ressuscitou em Jesus Cristo um homem que já tinha 4 dias que havia morrido. O Senhor em Jesus Cristo ressuscitou o filho de uma viúva. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor pode fazer um milagre. O Senhor é poderoso para fazer milagres. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós te pedimos ou pensamos. O nosso irmão Morel está precisando muito da tua mão sobre ele. E nós queremos suplicar em nome de Jesus por a vida dele. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estender a tua mão sobre ele e possa revigorar todo o seu corpo, desobstruir todas as vias respiratórias e circulatórias, curar o pulmão dele, o coração dele, sarar ele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz um milagre, Pai. Faz um milagre. Nós sabemos que a alegria dele seria estar aqui nessa noite, mas algo o impediu. Mas o Senhor é poderoso para retirar as barreiras que impedem o teu povo de ir à tua casa, ainda que seja uma enfermidade que debilita, que nos enfraquece. Senhor, sara o teu servo, cura o teu servo, dá a ele saúde e vigor. Abençoa a irmã Alice também, que nesses dias aniversariou. Renova as forças da tua serva, dá vigor, alegria. Abençoa o irmão Antônio e a irmã Tairine, que naquele lar, Senhor amado, a cura esteja presente. O milagre aconteça naquele lar. E não só lá, também na vida da irmã Inês, na vida da irmã Maria Luísa, na vida da irmã Vilma, na vida da mãe do nosso irmão Ademar, na vida da mãe da nossa irmã Janaína, na vida da mãe da nossa irmã Marta, na vida do Marcos, da nossa irmã Vandeci, na vida, Deus amado, de tantas pessoas que se encontram enfermas nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, basta uma palavra tua e essas pessoas serão saradas e curadas. E nós cremos, ó Deus amado, no milagre. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer um milagre, Pai. O melhor, o mais precioso presente o Senhor já nos deu. Nós vamos morar contigo no céu. Nós estaremos contigo para todos sempre. Essa é a maior riqueza. Está onde o Senhor está. Para nós a maior riqueza não é o céu. Para nós a maior riqueza está onde o Senhor estiver. Por isso nos alegramos como igreja, como filhos de Deus, e pedimos em nome de Jesus, abençoa este momento, abençoa o teu povo, sara, cura, ministra o nosso coração, recebe nosso louvor, nossa oração, nossa adoração, nossa gratidão. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e nós já te agradecemos. A igreja diz amém. Deus é bom o tempo todo. Ele não vê essas imperfeições, ele vê o nosso coração, e o nosso coração está voltado a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29, do 10 a 14. Oração de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo.
Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém. Seu Deus, Pai, de infinita misericórdia, primeiramente agradecemos por estar na tua casa, um local santo de oração que nós estamos aqui para escutar, ouvir, entender e sentir a tua palavra, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de estar reunidos em teu nome, nesse local. Te agradecemos, Pai. E nesse momento, recebe nosso dízimo, nossa oração, nossas ofertas, não com pagamento, de maneira alguma, mas te damos com alegria. Embora tudo que nós temos vem de ti, mas nessa parte nós damos com alegria, que o Senhor tem nos sustentado, dia após dia, como diz a tua palavra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos meditar nesse texto hoje, tá bom? Mateus capítulo 5, né? Nós vamos meditar nesse texto hoje, tá bom? Mateus capítulo de número 5. E a gente vai hoje estudar esse texto desde o início, tá bom? A gente não vai ler todo. A gente vai ler só parte desse texto, tá bom? A gente vai ler, depois a gente vai dar uma parada e vai, se necessitar, mencionar mais versículos, tá bom? Mateus capítulo 5, tá aqui? Pronto. Vamos ler esse texto bem direitinho e entender. Irmãos, eu procurei preparar essa mensagem com muito carinho, como eu sempre faço, com muita responsabilidade e pedindo muita direção a Deus sobre o que eu iria falar, como eu sempre faço. Esse é um texto que nós já ouvimos, todos nós já ouvimos, ou já lemos, ou já ouvimos alguma coisa, ou até lemos na Bíblia, ou alguém já pregou sobre isso, e a gente até sabe disso. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem de qual é salteado desse versículo que nós vamos meditar hoje? Nós vamos meditar no versículo. Embora a gente comece nas bem-aventuranças, nós vamos meditar em 2 versículos. Mas você sabe de qual é salteado? Mas eu queria pedir a Deus que nessa noite Ele falasse ao seu coração coisas que você nunca ouviu sobre esse texto. Algumas, eventualmente, talvez você tenha ouvido. Mas eu quero pedir que até Deus traga outro ensinamento para você nessa noite sobre esse texto. Porque pesa sobre nós, embora a gente não quer pensar nisso, porque ser crente não é fácil. Quem falar para você que ser crente é fácil, não é. É muito difícil ser crente. Principalmente no mundo que está corrompido. Um mundo corrompido pelo pecado. Um mundo onde o pecado domina. Você vai para o pecado dentro da família, você vai para o pecado dentro da sociedade, você vai para o pecado nos mais diversos ramos, política, esporte. Onde você for, você vai ver a corrupção. Você vai ver o pecado agindo. E nesse mundo, a gente como crente, ser o diferencial desse mundo não é fácil. É muito difícil. Muito difícil. A gente é instrumento de Deus nesse mundo para que esse mundo seja transformado. E eu quero estudar com vocês nessa noite sobre esse texto, meditando sobre a responsabilidade que pesa sobre nós. A responsabilidade. Eu queria que vocês lessem, deixa eu dizer até onde nós vamos ler. Nós vamos ler até o versículo de número 16, tá bom? De número 16, nós vamos ler capítulo 5 de Mateus, do 1 ao 16. Eu queria que você lesse todo o texto, porque um primeiro princípio para o entendimento da palavra é
o que está escrito, que a gente entenda o que está escrito. É o primeiro princípio. A gente lê e entende o que está escrito. E depois a gente entender os princípios que está por trás do que está escrito. Mas a gente precisa entender o que está escrito. Então eu queria que vocês lessem bem bonito esse texto, pensando que você está lendo, tá bom? Vamos pensar aqui na situação. Jesus chega lá no monte, ele reúne todos lá, né? O texto é assim, ó. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e como se assentassem, aproximando-se os seus discípulos. Você pensar na figura, você pensar, aproximando-se os seus discípulos, né? E aqui entenda, essa expressão discípulo aqui quer dizer apóstolo. Ele estava ensinando as multidões, os apóstolos chegam mais perto dele. Chega mais perto dele, para que ele ensinasse. Aí vamos entender, ele está no monte. Certamente muitas pessoas ouviriam algumas coisas, mas muitos não ouviriam. Então como é que fazia isso? Os apóstolos estavam ao lado dele, e o que ele fazia, os apóstolos repetiam. E aqui ele ia repetindo, e alguém chegando lá para o outro, aquele até que não entendia bem, dizia, ele está falando isso, isso, isso. Então era o ensinamento lá no monte se perpetuando. E eu quero pensar nessa situação. Eu vou discorrer sobre o texto. Discorrer sobre essa ideia do Sermão do Monte. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda desse Sermão do Monte, se é que você não entendeu ainda, mas vai entender hoje. Jesus, ele não está dando conselhos. Ele não está dando nenhum conselho para aquele povo que está lá. Não é um conselho que ele está dando. Ele não está dando nenhuma instrução. Instrução de dizer o seguinte, eu estou falando isso, que vocês devam ser assim ou devam ser daquele jeito. Não, não está. Ainda que pareça, ele não está dando instrução e nem conselho. Não está. Jesus está, nessas bem-aventuranças inicialmente, manifestando qual é o caráter daquele que tem a vida transformada. O que ele está falando é isso. Quando ele está falando lá no Sermão do Monte, ele está mostrando qual é o caráter daquele homem e daquela mulher que já tem a vida transformada. Ou seja, ele não está dizendo, ó, se você fizer isso, você vai ganhar isso como recompensa. Não. Embora pareça bem-aventurado, no primeiro, volta um pouquinho lá para o bem-aventurado de número 3. 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus não está dando nenhum conselho. Ó, você tem que ser isso para você ganhar isso. Não é. Embora pareça, e alguns até pregam e pensam isso, não é. Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo assim, ó, você tem que ser assim para você poder ganhar isso. Você tem que ser dessa forma para poder passar a ser isso. Não, não é. Aqui, na verdade, nas bem-aventuranças, está a manifestação, Jesus está mostrando o caráter daquele que já tem a vida transformada. Aquele que já pertence a Deus e que já anda com Deus. No frigir dos ovos, todas essas bem-aventuranças já devem fazer parte da minha vida e da sua vida. Se efetivamente nós já tivemos a vida transformada. Então, se já tivemos a vida transformada, todas as bem-aventuranças devem fazer parte da minha vida e da sua vida. É bem verdade que em proporções diferentes, porque, por exemplo, entra aí na questão da maturidade cristã. Tudo bem. Mas todos nós devemos ser tudo isso. Quando Jesus está falando lá, ele não está dizendo, ó, se você fizer A, você vai receber B. Se você fizer C, você vai receber D. Não. Ele está mostrando que, a partir de um encontro com Deus, de uma vida transformada, você vai manifestar o caráter de Cristo. Tanto é que a primeira da bem-aventurança é, ó, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Essa é a primeira. A partir disso aqui, que é na verdade a ação de Deus na vida minha e na sua, que nos torna assim, todas as outras vão acompanhar. Todas. Todos nós temos que ser tudo isso aqui. Todos. Aí eu vou repetir. É bem verdade que em graus de maturidade diferentes, alguns amadurecem mais rápido, outros mais lentamente. Vai depender de alguns fatores na vida de cada pessoa. Mas todos nós temos que ser mansos, pacificadores, humildes. Todos nós temos que ser isso. Ele não está dizendo que uns vão ser humildes, outros vão ser mansos, outros vão ser pacificadores. Não. Todos nós temos que ser tudo, todas essas bem-aventuranças, todas. Todos nós temos que ser manso, temos que ser humilde, limpo de coração. Todos nós temos que ser tudo.
Porque imagine, se fosse diferente, como a gente pensa, não, mas uns são mansos. Aí quer dizer que um é manso e o outro não é limpo de coração? Quer dizer que o que é manso herdará a terra, mas ele não é limpo de coração, mesmo assim ele vai para o céu? É isso que você quer me dizer? Não teria sentido. Aí você diz, não, mas os limpos de coração verão a Deus. Né? Eu tenho dito, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Perfeito. Então eu sou limpo de coração, vou ver a Deus, mas eu não sou manso? Então, meu irmão, se eu não sou manso e for para o céu, vai ser um inferno lá, né? Porque se eu não sou manso, eu vou para o céu? Então, de um modo geral, se a gente parar para pensar, todas essas bem-aventuranças têm que fazer parte da minha vida e da sua vida. Porque essas bem-aventuranças, vou repetir, são a manifestação do nosso caráter enquanto filhos de Deus. Pastor, então o senhor está dizendo que aquele ou aquela que não manifesta na sua vida essas bem-aventuranças, é exatamente o que você está pensando. Não são filhos de Deus. Não são. Se no decorrer de toda a nossa vida nós não manifestarmos isso, nós não somos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus e filhos aqui é no genérico, né? Filhos e filhas de Deus, ele em sua vida, ele vai manifestar isso, mansidão, ser pacificador, ser limpo de coração, vai. Ele está crescendo nisso, até se encontrar com Cristo, mas todos nós vamos ter que manifestar isso, todos nós. Ei, pastor, eu estou enfrentando a luta, que eu ainda não sou limpo de coração. Então comece a orar mais, comece a confessar mais pecado e a abandonar o pecado. Comece a deixar essa água, que é a palavra de Deus, entrar mais no seu coração para ela limpar o seu coração. Porque senão, você vai ficar aqui, você não vai subir. Porque essas bem-aventuranças, vou repetir, não são regras para a gente ter que cumprir para alcançar algo. Elas são tão somente manifestação do que a sua vida já se tornou, do caráter de Cristo que está em você. É isso que são as bem-aventuranças. No Sermão do Monte, Jesus faz uma transição marcante. Ele deixa de proclamar bênçãos e passa a comunicar responsabilidade. Então o crente, ele tem responsabilidades. O autor C.R. Sproul nos fala que Cristo move, nesse sermão, Cristo move o foco daquilo que somos para aquilo que fazemos. Ou seja, o caráter do reino inevitavelmente se manifesta em ação. O caráter do reino de Deus, ele se manifesta em ação. Como é que eu falo que sou crente? Preste atenção. Se eu sou briguento, eu brigo com todo mundo no meu trabalho? Como é que eu falo que eu sou crente se eu não sou limpo de coração? Como é que eu posso dizer que eu sou crente se eu não sou um pacificador? Se eu não tento pacificar a situação? Como é que eu falo que eu sou crente se eu não tenho humildade para reconhecer meus erros, para pedir perdão a Deus, para pedir perdão até ao irmão pelo algo que eu fiz que magoou ele? Como é que eu falo que eu sou crente? Inevitavelmente, o nosso caráter cristão, ele vai se manifestar em características, né? Porque o que é características? Características são manifestações do caráter. Quando você diz assim, ó, a irmã Carol tem certa característica. Quando você olha as características dela, são manifestações do caráter dela. Por isso que é característica. É o caráter dela se manifestando. Então, nós como crentes temos o caráter de Cristo. Então, quais devem ser as nossas características? Ser manso, ser pacificador, ter o coração limpo, procurar justiça, ser bondoso, ter humildade e uma série de outros atributos. Não se esgota nas bem-aventuranças. Não se esgota. Aqui é só o início. E delas decorre um monte de outras. Mas, como eu falei, não são regras. São manifestações do nosso caráter.
A igreja e o mundo são essencialmente distintos. Guarde isso. A igreja e o mundo são essencialmente distintos. Não tem igualdade, não é igual, não há igualdade entre a igreja e o mundo, não há. Nós somos diferentes do mundo. A Bíblia nos ensina que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo? Estamos. Mas nós não somos desse mundo. Nós só estamos aqui. A Bíblia diz que nós somos aqui peregrino. O que é um peregrino? O peregrino é aquele que está numa terra que não é a terra dele. E ele está caminhando para a terra que é a dele. Ele está só passando por lá. Nós estamos só passando por aqui, gente. Você é peregrino aqui, peregrina aqui. Aqui não é a sua terra, aqui não é a sua morada. Aquele irmão que passou 35 anos em missões com a esposa. 35 anos servindo a Deus em missões. Aí, o conselho lá da igreja dele mandou ele voltar. Volte porque já encerrou a sua tarefa. Ele deu graças a Deus que ele ia se aposentar agora, porque ele tinha passado 35 anos em missões, sofrendo, passou fome, um bocado de dificuldade. 35 anos. Quando ele vem voltando para casa, ele vem no navio. Quando ele vem no navio que está aportando, está chegando no porto, está parando o navio, tem uma multidão lá, e ele super alegre. Aí quando ele desce lá, né, para receber o cumprimento da igreja, dos irmãos, não tinha ninguém da igreja. Ninguém, nenhum pé de pessoa da igreja estava lá naquele dia. Quem estava lá é porque vinha um político no navio, e quem estava esperando eram as pessoas esperando o político. E ele desceu do navio profundamente triste, porque não tinha um irmão da igreja. Um irmão, depois de 35 anos que ele serviu a Deus, não tinha um irmão. Ele foi para o apartamento dele com a esposa. Chegou lá profundamente triste. A esposa triste também. Ela disse: e aí, como é que vai ser? Eu vou fazer alguma coisa para a gente comer. Ele disse: eu vou dar uma volta. Se acalma, ele estava muito aflito, ele pegou e foi andar. Quando ele foi andar, ele passou uma hora e meia fora e voltou. Ela disse: e aí, querido, você está bem? Ele disse: eu estou bem. Você está bem mesmo? Estou. Deus falou comigo logo que eu saí daqui na minha caminhada. E o que foi que ele disse para você? Ela perguntou. Ele disse que nós ainda não voltamos para casa. Guarde isso. Nós ainda não voltamos para casa. Aqui nós vamos ter decepções. Não naquele dia. Eles ainda não tinham voltado para casa. Por quê? Porque a nossa casa não é aqui. Não é aqui. No dia que nós voltarmos, haverá festa. Não aqui, porque aqui não é a nossa casa. Nós somos peregrinos. A igreja foi chamada, você e eu fomos chamados para estarmos fora do mundo. Presta atenção, fora do mundo. Permanecer nele, mas não pertencer a ele. Presta atenção, nós fomos chamados para fora do mundo. Permanecer nele, mas não pertencer a ele. Sendo assim, ela, a igreja, eu e você, somos enviados ao mundo com uma missão. Nós somos salvos, comprados pelo sangue do Cordeiro, e somos enviados ao mundo com uma missão. E a missão é muito clara. Jesus diz lá em Atos 2, e vocês serão... Um de cada vez, para não tumultuar o negócio. E vocês serão... Bem forte a igreja, muito bem, imagina. Toda a igreja. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. É para isso, nós fomos comprados e enviados para quê? Para ser testemunha. E aquela palavra testemunha que tem lá em Atos, no grego é martírios, que é a mesma palavra do que Jesus passa lá no caminho do Gólgota, daquela cidade até o Monte do Calvário. Aquele caminho Jesus sofrendo, o nome daquilo ali, aquele caminho do Gólgota, aquele caminho lá, chama-se martírios,
que é a mesma palavra que é usada para testemunho. E vocês serão minhas testemunhas. O que é que ele está dizendo? Vocês vão sofrer em nome do Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas. Então, paradoxalmente, sua relevância não está em permanecer no mundo. A importância minha e sua não está em permanecer no mundo. Mas precisamente em, estando no mundo, ser diferente do mundo. Aqui é que está a relevância, a importância do crente. Ele está no mundo, mas a importância não está no fato dele estar no mundo. Está nele, estar no mundo e ser diferente do mundo. Eu vi uma vez um filme que os meus pequenininhos assistiam na televisão. Era uma ave, o ovo caía de algum canto, o ovo de um pássaro, caía de algum canto, aí vinha, aí caía num chiqueiro, num canto assim, aí caía embaixo de uma galinhazinha, aí depois vários pintinhos nasciam, e o outro nascia também junto, porque o ovo quebrava igualmente, mas ele era completamente diferente dos outros. Era um pintinho, e os outros eram tudo feinho, diferente, ele era diferente dos outros, outro bonitinho, ele todo feinho e tal, e ele não entendia. E ele era uma ave muito mais suprema, muito maior, voava, era uma águia, e ele podia voar muito mais alto do que aqueles pintinhos, né, que não iam passar do pintinho, e ele ia ser o quê? Uma águia, um dia ia voar alto. Então assim, ele se sentia menor, porque ele estava lá, era diferente. Sabe aquela ideia que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui? Do mesmo jeito, essa imagem. Nós estamos aqui, mas a relevância está no fato de que eu e você somos diferentes desse mundo, apesar de estarmos aqui. Quando a igreja tenta se adaptar ao sistema do mundo, para poder atrair pessoas, aí eu abro um parêntese, e você procura se adaptar aos seus colegas lá da faculdade, ou lá do seu local de trabalho, ou os coleguinhas lá do prédio que saem para beber, ou então você sai e tem as mesmas coisas. Quando você tenta se adaptar ao mundo para ganhar esse mundo para si, para conquistar esse mundo, a igreja, e eu e você, perdemos a capacidade de transformar essas pessoas. Porque nós acabamos sendo transformados. Você é diferente. Você está no mundo para mudar as pessoas, não para que elas mudem você. John Stott faz a seguinte afirmação: mesmo a igreja sendo perseguida, ela é chamada para poder servir este mundo. Presta atenção, a igreja é perseguida pelo mundo, mas ela é chamada para servir ao mundo. Porque é uma necessidade de que o mundo tenha alguém que sirva, porque ele está perdido. Respondendo ao ódio com amor e à mentira com verdade. Mesmo perseguida pelo mundo, você é jogado nesse mundo que vai te perseguir para responder o quê? Ao ódio com amor e à mentira com verdade. Neste Sermão do Monte, Jesus utiliza duas metáforas poderosas. Coloca aqui, por favor, quem está aí, é tu, David, que é o sal da terra e a luz do mundo. O primeiro é o sal, deve ser lá no versículo de número 13. 13, por favor. Olha o 13 aí, ó. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser discípulo, eu não quero chegar logo aqui, não. Eu quero falar algumas coisas sobre esse sal, tá bom? Essas duas metáforas vão revelar como a igreja deve influenciar o mundo. O sal e a luz são duas metáforas que Jesus usa para mostrar como eu e você, que somos sal e luz, porque ele diz, vós sois o sal do mundo, vós sois a luz do mundo. Como é que nós vamos influenciar esse mundo? Essas duas metáforas são usadas por Jesus com essa finalidade. Explicar para mim e para você o que é que vocês são, o que é que nós somos e como nós vamos influenciar o mundo. Como nós vamos agir nesse mundo. Qual é a nossa missão nesse mundo? Um tem a forma visível. E o outro, a forma é invisível. O sal tem uma influência interna. O sal atua de dentro para fora. O sal, guarde isso. O sal, ele atua de dentro para fora. Ele não se impõe visivelmente, mas ele transforma de forma silenciosa. A primeira função do sal, você sabe qual é. Se você perguntar, todo mundo vai saber. É preservar. A primeira função do sal. Imagina aí
numa época que não tinha freezer e que não tinha geladeira. Como é que eles faziam para conservar alguns alimentos? O sal. O sal servia para quê? Naquele tempo, para evitar a decomposição do alimento. Até hoje no interior, se você for a algum canto que não tem geladeira, quem é do interior aqui sabe, a pessoa salga algum tipo de carne e tudo mais para que ela não se perca. E ela dure muito tempo. É para preservar. Desta maneira, a presença da igreja no mundo tem esse papel também moral, porque ela freia a corrupção. Preste atenção. Ela impede a deterioração completa da sociedade. Você sabia que eu e você, como sal, nós estamos aqui para evitar a decomposição completa da sociedade? Porque se a gente não tivesse aqui, o negócio ia estar muito pior. Você vê a importância que nós temos? Se eu e você não estivéssemos aqui, a sociedade estava pior. Ela estaria sendo decomposta, se destruindo totalmente. Nós ainda estamos aqui para quê? Para evitar essa destruição dela. A função minha e sua é para evitar que ela se decomponha por completo. Porque se eu e você não estivermos aqui, o negócio estava muito pior. O negócio estava muito pior. O C.R. Sproul, ele fala que uma das tarefas da igreja é de impedir que o mundo se autodestrua. Ó, preste atenção. Qual é a minha tarefa e a sua? Numa sala de aula, no meio de amigo que gosta de bebida e de droga. Evitar que eles se destruam. Olha a importância nossa. Nós estamos no mundo. Não somos o mundo. E a gente está lá para quê? Para evitar que ele se destrua. Pois aquela sua amiga, aquele seu amigo que se prostitui, que fuma droga, que bebe não sei o quê, você está perto dele para evitar a destruição dele. Que você é sal. Você está lá para preservar ele, para que ele não se destrua. Olha a responsabilidade que você tem como sal. Olha a responsabilidade que eu tenho como sal. Lá no meu local de trabalho, você na sua sala de aula, ou no local de trabalho, ou na sua vizinhança. Você namora com alguém que não é crente. Você está lá para evitar que ela ou ele se destrua. Que ele não conhece a Cristo, ela não conhece ainda a Cristo como você conhece. Você está lá para abençoar a vida e transformar. Preste atenção na importância. A segunda função do sal, só funções fáceis, mas eu espero falar coisas novas, é dar sabor. O alimento sem sal é insosso, é sem sabor, não tem atrativo. Assim é um mundo sem Deus, cansativo e escravizado. A igreja, ela vai refletir a vida de Cristo. Presta atenção, a igreja aqui eu estou falando enquanto igreja, mas você, quando você chegar numa sala de aula, numa roda de amigos, pessoas que não são crentes, você vai refletir a vida de Cristo. Preste atenção. Vai mostrar que existe alegria verdadeira, plenitude, sentido na comunhão com Deus. As pessoas vão ver que existe alegria em você e você vai dar sabor, vai mudar a vida daquela pessoa. Eu falei para vocês, contei essa história, mas eu gosto muito de contar essa história porque essa história transformou a minha vida. Eu ainda não era crente. E eu fazia um curso lá no Senac. Cadê o Paulo? É o novo? Senac? Quem é daqui sabe os cursos do Senac. Alguns aqui já até fizeram. Eu fazia curso no Senac. Estou falando aqui os que têm perto da minha idade. Fazia curso no Senac. Aí eu estudava com um rapaz, ele era muito alegre, gente. Muito alegre na sala de aula. Ele alegrava aquela sala. Ele contou uma história que é muito legal. Foi na época do Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu. Você lembra que Tancredo Neves morreu? Aí todo mundo ficava esperando que ele estava hospitalizado a notícia, né? Aí quando todo mundo estava em casa fazendo as coisas, o plantão do Jornal Nacional, a mulher soltava a panela, todo mundo corria para a sala para ver, né? O plantão do Jornal Nacional. E ele contava que ele tinha uma voz assim de locutor de AM. Ele ficava na parede da casa dele, botava a panela assim perto da boca e dizia assim, ó, o plantão do Jornal Nacional, ele só escutava, era a vizinhança todo correndo lá para ver o que era, e era ele imitando. E ele brincava muito. Aí um dia uma professora disse assim, você é muito alegrezinho, né? Ele disse, você é muito gaiatinho. Não era, ele brincava, tinha brincadeira, saía. Você é muito gaiatinho, você fica todo tempo alegre. Você é muito feliz, né? Ele disse, eu sou. E ele disse assim para ela, professor, eu tenho mais é que ser feliz, porque eu vou para o céu. Ele era crente. E naquele dia, eu fui tão enriquecido com isso. Ele falou, eu sou crente. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Por que é que ele estava lá? Talvez só para mudar a minha vida, ou de outros. Mas ele estava lá. Olha, ele dando sabor. Eu sou alegre, por quê?
porque eu vou para o céu. Você faz isso na sala de aula? No meio dos seus amigos você diz isso? Eu sou feliz porque eu vou para o céu. Você faz isso? O sal, ele dá sabor. Ele dá sentido à vida, ele dá alegria à vida. Esse sabor é alegria. Tantas pessoas, colegas, você não tem alegria nenhuma. Você pode dar para ele uma palavra. Cara, eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida. Ele dá sentido à vida da gente. Ele dá sentido à vida da gente. A igreja, no entanto, é necessário você ter equilíbrio. Sal em excesso também estraga. Se você colocar sal demais, meu amigo, vai estragar. Certo? Meu irmão, comida insossa é ruim. Agora, comida salgada demais não é pior. Gente, comida insossa é horrível. Agora, comida salgada demais, meu irmão. Porque assim, o que é insosso, você ainda pode salgar. E o que é salgado demais, você corrige como? Então, tudo demais é veneno. Né? A igreja não foi chamada para condenar o mundo. Isso é sal demais, gente. Mandar todo mundo para o inferno. Com dureza. Mas para revelar o amor de Deus. A fim de conduzir as pessoas ao caminho do arrependimento. Às vezes é preciso ser duro, sim. Mas não é o normal que a gente seja duro. Mas que a gente fale da verdade e que Jesus ama e que Jesus transforma. Então a gente não pode ser salgado o tempo todo. Só salgando, só salgando. Ninguém aguenta sal demais. Mas a ideia aqui não é se conformar com o mundo. É ser sal. Mas o sal dosado. Saber dar sabor. Saber fazer a pessoa pensar. Refletir sobre a vida e sobre o futuro. Sobre onde ela vai. Pensar nisso. Você é sal. Eu sou sal. A terceira função do sal é provocar sede. O mundo que está espiritualmente apático, perdido, longe de Deus, e vai ser transformado através do cristão. As pessoas vão ter mais desejo de Deus olhando para o cristão, olhando para você. Quando é que eu vi aquele rapaz dizer, professor, eu tenho que ser feliz porque eu vou para o céu. Gente, eu senti uma inveja que eu não era crente. Eu senti uma inveja sadia, eu senti um negócio, eu senti uma admiração tão grande por ele. Uma convicção que ele dizia, eu sou crente, eu sou feliz, eu vou para o céu. Eu tenho que ser feliz, professora, porque eu vou para o céu. Pensou a convicção? Aquilo ali me causou assim tanta sede de Deus naquele dia, naquela sala de aula. Eu nem era crente ainda. E Deus me alcançou alguns anos depois. Então, o testemunho de Deus na sua vida, o que Deus faz na sua vida, tem que levar as pessoas a sentir sede desse Deus e querer conhecer esse Deus. A fé autêntica apenas ensina isso. Ela provoca mais fome, mais sede espiritual naqueles que nos observam. Se você vive uma fé cristã genuína, as pessoas vão olhar para você, elas vão sentir mais fome e sede de Deus. Porém, existe uma condição. O sal precisa manter sua salinidade. Se você perder suas propriedades, você se torna inútil. A Bíblia diz que eu e você somos sal. Se nós perdemos as propriedades, as características, o caráter do crente, a gente se tornou uma pessoa inútil para o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Se você não tiver uma vida cristã, coerente, equilibrada, manifestando a verdade e o padrão bíblico, os princípios e valores do reino, não tiver essa vida equilibrada, você vai se tornar uma pessoa inútil. É crente, mas é inútil. Porque ninguém vai ser transformado pela sua vida. É tão ruim quando no ambiente de trabalho, em algum canto, alguém diz, aquele crente ali, o que é que ele está fazendo? É triste, né? Quando a pessoa olha para você e não vê você como um comportamento que seja padrão, ou ensino para ele ou para ela. Isso é triste, né? Da mesma forma, quando a igreja ou o crente se transforma, né, no mundo, agora é diferente. Você começa a andar no mundo, se associar com o mundo, e daqui a pouco você está fazendo as coisas que o mundo faz. Você se transforma no mundo, ela vai perder sua eficácia, ou seja, a razão da sua existência. Então, se você é jovem, que se envolve com pessoas que não são crentes, tem um convívio de pessoas que não são crentes, e você está vivendo e fazendo como eles fazem, você está perdendo aquilo
que você deveria fazer. Você está sendo inútil. Você está perdendo a oportunidade de agir como Deus queria que você agisse. Você está, vamos dizer, descaracterizado do que você deveria ser. E descaracterizado, volta de novo para o caráter. Ou seja, você está descaracterizado, sem o caráter cristão que você deveria ter como jovem, como crente, para viver e fazer o que você faz. Eu estou falando aqui para jovem adolescente, mas para homem e mulher. Se você está no meio onde você faz coisas que o crente não deveria fazer, então você está descaracterizado, ou seja, sem o caráter de crente para mudar a vida das pessoas. Ou seja, você perdeu a razão de ser, a razão da existência pela qual você foi criado e para o que você foi criado e foi chamado, perdeu o sentido. Se você está vivendo com o mundo, no mundo e fazendo o que o mundo faz. E eu falo isso é só para jovem mesmo. Cuidado, que tem muita gente crente, homem e mulher, que como crente faz isso. Eu vi um vídeo uma vez, eu não sei se eu passei para os irmãos, eu até salvei esse vídeo, foi muito legal. É um vídeo de um senhor que ele é crente e ele é dono de uma empresa pequena, alguma coisa, e algumas pessoas trabalhavam, não sei quem viu esse vídeo rolando, e ele descobriu que 2 pessoas que estavam lá, que trabalhavam nesse local dele, tinham marcado um encontro. E as 2 pessoas casadas, com pessoas diferentes. Ele chamou, reuniu todo mundo, ele não falou o nome para não humilhar, não envergonhar ninguém, mas ele reuniu todo mundo na sala e disse o seguinte, eu soube que tem gente aqui que é casada, 2 pessoas aqui são casadas e estão marcando um encontro. Ele disse, eu vou colocar para fora daqui. Porque a sua esposa, ele falando para o homem, sem dizer o nome deles, para não envergonhar na frente de todo mundo, e para a mulher. Ele disse, porque a sua esposa, quando você vindo para o trabalho, ela não imagina que você vai fazer isso com ela. E nem o seu marido, para a mulher, quando você vem para o trabalho, ele imagina que você vai fazer isso com ele. Ele disse, eu não quero isso aqui. Você já pensou o que é que você está fazendo para a sua esposa e você está fazendo para o seu marido? E ele deu um sermão, gente, fantástico. Como o patrão disse, não quero aqui, não quero aqui. Você tem a chance aqui de se arrepender e deixar isso, e você não vai perder o emprego. Mas se você ainda quiser continuar nisso, você vai sair daqui. Porque eu não quero esses valores aqui dentro. Eu achei bonito o comportamento dele, o testemunho dele. Ele não quis prejudicar ninguém. Ele quis corrigir uma situação de pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Às vezes você está no meio do trabalho, em qualquer canto, que te convida, te chama para isso. Cuidado. Você é crente. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Vamos aprender uma coisa muito séria e importante. A influência cristã depende da diferença e não da semelhança com o mundo. Preste atenção. Tem muita gente querendo ser igual ao amigo da faculdade, o amigo que não é crente, ou a amiga, querendo ser igualzinho a ele, fazer as coisas que ele faz. Ele vai para um barzinho, eu também vou. Ele faz isso, eu também vou. Ele vai para uns cantos e tal. Cuidado. A influência cristã depende da diferença e não da semelhança com o mundo. A realidade é que a igreja, nos nossos dias, está muito próxima do mundo. Eu estou falando aqui de proximidade física, não. Que diga o Jonathan aí, que está com a Islane aí cuidando de jovem adolescente, que enfrenta lutas. A igreja, em especial o jovem adolescente, mas também todo mundo. A igreja está muito próxima do mundo, as pessoas estão muito próximas do mundo, fazendo muitas coisas que o mundo faz, envolvido com muitas coisas que o mundo faz e fazendo também. Ou seja, não tem mais distância, não tem mais diferença com o mundo, está agindo como o mundo age, fazendo as mesmas coisas do mundo. E o pior, postando nas redes sociais. Postando nas redes sociais o que está fazendo. Vai para as festas do mundo. Bebe como o mundo bebe. Posta tudo nas redes sociais. Ou seja, torna público o que está fazendo. Para piorar. Não está perdoado ou é menos gravoso aquele ou aquela que faz e não coloca na rede social. Não, é do mesmo jeito. Só que o negócio está tão descarado que as pessoas botam até na rede social o que faz. Aí fica o Jonathan Islane ou a Maria Luísa ou então qualquer departamento cuidando, se esforçando para cuidar das ovelhas e as ovelhas não querem ser cuidadas. Se matando para cuidar das ovelhas e as ovelhas não querem ser cuidadas. Eu já disse que eu preciso, tem uns irmãos aqui que eu preciso quebrar a perna. A pata, como o pastor fazia com a ovelha. Quebrar. O problema é que eu não tenho força para levar essa pessoa. Que o pastor quebrava a ovelha, todo dia levava para o campo, trazia, botava remédio. Quando ela se lembrava, ela nunca se desviava. Tem crente aqui que eu preciso quebrar a perna.
Eu não vou dizer eu não para não envergonhar. Mas eu não posso levar essa pessoa para cima e para baixo. Porque se eu pudesse, eu fazia isso. O pastor está falando isso porque ama você. Você não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus. Não é nem com a igreja, é com Deus. Vamos esquecer a igreja? Não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus. Porque o mundo está muito perto, ela está muito perto do mundo, está andando muito perto do mundo, muito próxima do mundo, fazendo o que o mundo faz, vivendo o que o mundo faz, bebendo o que o mundo bebe, comendo o que o mundo come. Ou seja, não teve o cuidado ou não tem o cuidado como Daniel teve. Daniel disse o quê? Eu não vou me contaminar com essas iguarias. Eu não vou me contaminar com essas iguarias do rei. Não vou. São comidas boas e tudo, mas eu não vou. Por quê? Porque eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou presente no mundo, mas para fazer a diferença do mundo. Não para o mundo me mudar, mas para eu mudar o mundo. Ou aqueles que eu preciso mudar, Deus me colocou para mudar. Existe ainda um ponto crucial. Acho que só o sal hoje vai até meia-noite. Depois ainda tem a luz, viu? Aí apaga a luz aí, todo mundo dorme. Existe ainda um ponto crucial. O sal não pode ficar dentro do saleiro. O sal só exerce a sua missão quando ele entra em contato com aquilo que precisa ser transformado. Aí já é outra coisa, ó. Sabe como é que você exerce a sua função? Não é aqui dentro da igreja, não, porque se ficar dentro da igreja todo mundo é santo, é muito fácil. Você vai exercer a sua missão quando você lá fora se encontra com aquele que é perdido e você é diferente dele e transforma a vida dele. Não é você dentro de casa trancado, não, porque tem crente que não sai de casa, é santo demais. Eu conheci um rapaz que era crente. Isso é verdade, gente. Eu trabalhava lá no Senai e esse rapaz era crente. Era irmão do rapaz que trabalhava comigo, ele tinha um irmão que era crente também. Meus irmãos, onde eu encontrava esse rapaz na cidade, sabe o que é que ele fazia? Ele andando no mundo olhando para baixo. Aí um dia eu perguntei, vem cá, menina, por que aqui sempre que conta tu tá olhando para baixo? Não, porque o mundo tá muito cheio de pecado, não posso nem olhar para o lado. Meu irmão não consegue nem se dominar, porque se olhar para o lado ele acha que vai pecar. Só acredita, onde eu encontrava ele estava andando assim, ó. É claro, para não bater em ninguém, mas olhando assim, não olhar para o lado. Eu digo, sempre que eu te encontro, Lins era o que trabalhava comigo, era irmão dele. Sempre que eu encontrava ele, por que tu olha, desculpa, por que sempre está olhando para baixo? Ele, não, porque o mundo está muito cheio de pecado. Então quer dizer que ele não consegue nem olhar e se dominar? Que é isso? Então nós estamos no mundo para transformar esse mundo, para mudar. O sal não pode ficar aqui dentro não, porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Todo mundo dando glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, a irmã Elias se abraçando todo mundo, não é bom? Aqui dentro é muito fácil, né? Não, mas eu estou falando é carinhoso, estou falando que faz lá fora isso. Foi forte isso aí. Estou dizendo que vocês fazem só aqui, não. Eu estou dizendo que aqui dentro é muito bom, que é carinho, todo mundo entende, todo mundo se alegra, é muito legal. Vai lá fora, onde só tem ímpio. Você viver como um crente lá fora. O sal, ele vai exercer efetivamente a sua função, é lá fora. Lá fora que você mostra que é sal. Por quê? Porque você é diferente, você está lá, mas é diferente. Aquilo que eu vi o rapaz lá na sala de aula, entendeu? Aquele cara lá da sala de aula. Eu lembro que o Guilherme era criança, ele vai lembrar disso. O Guilherme era criança. Estava no 7 de setembro, pequenininho, 6, 7 anos. Contar aqui a história do Guilherme. O Guilherme tinha 6 anos, quando o Guilherme fez 7 anos. Aí eu cheguei, levei ele para o colégio naquele dia. Quando ele chegou no colégio, ele correu, abraçou os colegas, tudo e disse assim, gente, hoje eu não sou mais uma criancinha. 7 anos, não é mais criancinha, é ótimo, porque criancinha era até 6. Hoje eu não sou mais uma criancinha, com 7 anos achou, se achava, né? Aí tinha um colega, ele disse assim, Guilherme, tu é crente, vê se tu evangeliza o Nicolas, porque o Nicolas é um menino tão gente boa, fala do amor de Cristo para ele. Aí no outro dia o Guilherme chegou super feliz, pai, descobriu uma coisa que é, o Nicolas também é crente. Cara, aquilo me alegrou muito. Porque eu olhava pro Nicolas, eu via no Nicolas um comportamento diferente. Aí eu dizia, Guilherme, tu tem que falar do amor de Cristo para ele, que era o melhor amigo do Guilherme. Fala do amor de Cristo para ele. Aí no outro dia, Guilherme, pai, descobriu uma coisa que é, Nicolas é crente. Cara, aquilo me alegrou tanto, porque você tem que ter a preocupação que ele é seu amigo da sala de aula, da faculdade, da banda, onde você está, ele tem, se você tem amor por ele, fala do amor de Cristo para ele, salva aquela vida. Quem salva é Cristo, mas prega o evangelho para ele. Fala para ele que é uma verdade que liberta e transforma, para ele ser transformado. Não deixa ele ir para o inferno, não. Fala do amor de Cristo para ele. Aquele amigo do trabalho, da sala de aula, fala. Se ela não aceitar, tudo bem, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, mas faz a tua parte. Romanos diz, como pois invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão daqueles de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Tem uma responsabilidade sobre mim e sobre você como sal, né? Uma espiritualidade que é isolada, que é fechada dentro de si mesmo, é estéril.
Se você é crente, aqui na igreja, dentro de casa, não sai de casa para falar do amor de Cristo, a igreja precisa estar presente, precisa estar inserida, precisa ser atuante. Depois dessa breve introdução, que a irmã se gosta, né? Dessa breve introdução, agora você é a luz do mundo. Você é o sal, agora você é a luz do mundo. A influência da luz agora é externa. O sal é interno, é de dentro para fora. A luz é externa. Se o sal age de uma forma invisível, a luz age de uma forma visível. Jesus nos ensina que a igreja é a luz do mundo. Não com a luz própria, mas refletindo a luz de Cristo. Olha como é que você é luz. Guilherme fala do amor de Cristo para o Nicolas. É um menino tão bom. Pai, o Nicolas já é crente. O menino já refletia a luz de Cristo. Eu pensando em falar do amor de Cristo para ele, ele já era crente. Olha, o menino já refletia na luz de Cristo. Então, é isso. A luz tem múltiplas funções. A luz revela a verdade. Porque é que quando a gente está em pecado, o mundo e a gente tenta se isolar. A gente tenta se afastar. A gente não quer muita conversa, a gente não quer às vezes nem ir para a igreja, não quer nem ler a Bíblia. Por quê? Porque essa luz, ela revela o nosso pecado. Ela mostra o nosso pecado e ele fica claro para as pessoas, ele fica claro. Ele não pode ser escondido. Porque a Bíblia, como essa verdade, como essa luz, ela revela. Daniel diz que Deus é aquele que revela o profundo e o escondido. Mas como ele é esse Deus que revela o profundo e o escondido, a verdade dele também revela os nossos pecados. No mundo que está contaminado por mentira, engano, a igreja vai proclamar a verdade que liberta as pessoas. Um mundo que só tem mentira, a igreja vai proclamar a verdade que liberta as pessoas da mentira. Que liberta as pessoas daquilo que leva para a morte. Você é luz nesse sentido. Onde a luz chega, você sabe disso? As trevas vão desaparecer. Olha aqui como a luz tem um papel importante. Onde ela chega, as trevas vão desaparecer. Quando você chega num canto e você é luz, se lá tem mentira, você falando a verdade, de alguma forma essa mentira vai aparecer. E essa mentira vai ser confrontada como a verdade. A luz também simboliza pureza. O pecado prospera na escuridão, escondido. Mas a luz vai expor, vai confrontar, vai purificar. Por isso que é preciso que você, como luz, brilhe onde você está. Para quê? Para aquele pecado que estiver lá perto da vida de alguém, ele seja mostrado e você possa transformar a vida. Eu trabalho com um rapaz, não vou dizer o nome por uma questão ética, se ele ouvir ver esse vídeo em algum canto, ele vai saber, sabe que eu sou pastor, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Às vezes ele diz assim, ó, fala para mim, eu falo assim para ele que ele está enfrentando uma luta muito grande, eu digo, meu irmão, esse problema na sua vida é espiritual, porque você não quer nada com Deus. Aí ele diz assim, não, mas eu sou de Jesus. Eu digo, você é de Jesus? Como que você é de Jesus? Ser de Jesus não é só... Ele diz, eu conheço a Bíblia. Eu digo, o diabo também conhece. O diabo também conhece a Bíblia. Ele diz, não, eu sou de Jesus. Eu digo assim, eu só faço coisa boa. Eu disse, tem muita gente que faz coisa boa aí, e aí tem um ditado que diz assim, de coisas boas o inferno está cheio. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo, você desobedece os mandamentos de Deus, então você não é amigo de Deus. Eu digo na cara dele, porque sou amigo dele, eu digo, você traiu a sua esposa. Você não é amigo de Deus. Você, quando vê uma pessoa mais bonita passando por aqui, você fica se enxerindo para ela. Você não é amigo de Deus, que você é casado. Você é uma pessoa que ajuda todo mundo aqui no trabalho, mas isso não vai lhe dar salvação. Se você não tiver o coração transformado e você não deixar de estar vivendo em pecado. Eu disse para ele. Mas disse para ele não com maldade, disse para ele porque eu quero que ele seja transformado e tocado. Porque a pessoa fica se enganando achando que o mundo está cheio de pessoas que acham que é crente, que vai para o céu. Mas continua envolvida no pecado e fazendo pecado e cometendo pecado. E para as pessoas do trabalho que vêm dizer isso para mim, eu digo, não vai. Não vai porque você está em pecado, você está fazendo isso, é errado. Como é que você diz que é de Deus e você fica fazendo isso? Aí eu tenho um amigo que é crente lá e diz assim, eu vou para o céu, o outro, né? Eu vou para o céu, a gente brinca com ele, vai para o céu da boca do leão. Porque desse jeito você vai para o céu da boca do leão, meu irmão. Como é que você está vivendo em pecado? Você acha que é crente? Não é. Ele fica achando que é crente. Não é que ele é de igreja, não. Porque ele diz, não, mas eu sou bom, eu sou crente, eu não faço mal a ninguém. Ele diz, faz sim, você faz mal a você para começar.
Você traz sua mulher, você faz isso, faz aquilo. Eu comecei a apontar os pecados dele. Não para condenar, mas para mostrar que ele está se enganando. Eu digo, você tem que ser a sua vida transformada. Aí eu digo, eu e o Silvio estamos aqui, porque o Silvio é da Igreja Batista, um amigão meu. Nós estamos aqui para ajudar você a mudar a sua vida. Se você não se converter, se você não tiver vida transformada, você vai preto ir para o inferno. Ele eu digo, é isso mesmo. Você tem que ter a vida transformada. Mas, pastor, o senhor manda o rapaz para o inferno do lado da sua sala, sentado do seu lado? Mano. Estou mandando, se ele não quiser mudar de vida, eu vou mandar. Às vezes tem que ser duro, tem. Porque não quer mudar de vida, está com 62 anos, ainda fazendo as coisas erradas, vendo o mundo desabando em torno dele e não liga o desconfiômetro. Eu digo, meu irmão, tudo isso que vem sobre a sua vida é porque aqui tem luz. Eu e o Silvio estamos falando a palavra para você. Você não quer mudar de vida. Você quer continuar no pecado. Você vai acabar com a sua vida. Vai perder tudo que tem e ainda vai para o inferno. Falo para ele desse jeito. Mas eu digo, eu falo para você porque eu tenho um amor por você, eu tenho um carinho por você, admiro você enquanto ser humano. Mas você tem que transformar a sua vida. Então eu e você, enquanto luz, enquanto aquele que mostra a pureza, não porque a gente seja santo, eu falo para ele, não é que eu seja sem pecado, eu digo para ele, mas é porque quando eu peco, eu corro para Deus e peço perdão a Ele, e o meu pecado foi lavado no sangue do Cordeiro. Você não tem isso. Você fica pecando e não está nem aí para nada, e acha que não vai para o céu. Mas a luz, ela representa a vida. Sem luz, já sabe, a ciência diz isso, sem luz não existe vida. Nem na vida física e nem na espiritual. Sem luz não existe nem vida física nem espiritual. A presença da igreja no mundo, a sua presença e a minha no mundo, onde Deus nos coloca, não é somente útil. Não é só útil. Ela é vital. Você foi colocado lá no seu local de trabalho, com os amigos da faculdade, com o seu grupinho de amigos, foi colocado lá, sabe por quê? Porque a sua presença lá é vital. A sua presença é importante para salvar pessoas que estão indo para o inferno lá. E você vai ser a boca de Deus lá, para ele ouvir a voz de Deus e lá ser transformado. A luz também é um guia. Na escuridão. Quando você está numa estrada, quem gosta de viajar à noite em estrada, distância, aí existe o farol de milha. Engraçado, você pega uma reta assim, né? Você liga o farol de milha, ele clareia lá na frente, né? E você só consegue andar porque ele vai clareando, né? Como pista iluminada. Quando os pilotos vão descer de um avião, se a pista não estiver iluminada, ele não desce. Ela é um guia para os pilotos na escuridão. A igreja vai apontar o caminho em meio a essa confusão moral e espiritual. A igreja é essa luz que aponta o caminho. A igreja é essa luz, e eu estou falando da igreja aqui, mas é você. Você é essa luz que vai mudar e transformar essa terra e vidas que precisam ser transformadas. Quem anda na luz sabe para onde está indo. Quem anda na luz sabe para onde está indo. Quem anda no escuro não sabe. A luz também é alerta. Ela sinaliza perigos. Ela chama a atenção. Ela desperta. Você é essa pessoa também. Para alertar, para sinalizar os perigos, para chamar a atenção, para a pessoa despertar. A igreja exerce um papel muito profético quando adverte sobre as consequências do pecado. Aquilo que eu falei para o rapaz lá no trabalho. Sobre a urgência das pessoas se arrependerem, né? Para não irem para o inferno. Então, nós somos esse alerta. Como o sal não pode perder o sabor, a luz também não pode ficar escondida. A Bíblia diz que não se coloca a luz embaixo de uma mesa, num velador, mas se coloca no velador e não em qualquer lugar, mas lugar de destaque, porque ela clareia tudo. Jesus deixa claro que uma cidade sobre o monte, ela não pode ser ocultada. Ele diz, assim é a luz. Você não pode, se você é luz, você não vai ser escondido, as pessoas vão ver isso. Faça um teste. Vá para a mais profunda escuridão. Se você tiver uma luz, por pequena que ela seja, por menor que ela seja, ela consegue ser vista naquela escuridão, por menor que ela seja. Porque a luz tem essa marca, ela consegue se distinguir das trevas, da escuridão. Você é luz, gente. Você é sal e você é luz. E eu sempre brinco, quando o crente não vem para a igreja, né? Eu brinco. Você não foi para a igreja? Não, não. Pois é, você não estava brilhando no Oriente, mas você tem que brilhar no Ocidente, porque você é igual o sol. Quando ele não brilha no Oriente, ele tem que brilhar no Ocidente. Você não está aqui na igreja, você tem que estar brilhando onde você estiver.
Jesus deixa claro isso, como eu falei, né? Que ela não pode ser ocultada. A igreja, você não foi chamado para se esconder. A igreja foi chamada para quê? Para brilhar. Diga aí para o seu irmão aí do lado. Você não foi chamado para se esconder. Você foi chamado para brilhar. Quando você vive uma vida coerente com o evangelho, suas obras vão se tornar um reflexo da graça de Deus. Quando você vive uma vida coerente, as suas obras, as suas ações vão se tornar um reflexo da graça de Deus. E as pessoas vão ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir que a tua mão continue sobre a vida da irmã Alice, renovando as suas forças, dando vigor para ela, mas principalmente a alegria de te servir e de ser filha de Deus. Que o Senhor possa abençoar também o seu lar, todos os seus parentes, todos os seus familiares. E que a tua bênção repouse sobre ela e continue sobre ela ainda por muitos anos, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Fica de pé aí, igreja, recebe a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele conceda a ti, a tua família, a tua casa, a sua graça e o seu favor. E essa bênção seja sobre você todos os dias da sua vida e sobre a sua família, e seja tudo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti com sua graça e te dê paz. Cante olhando para o seu irmão, para a sua irmã. Olhe para ele e diga assim, ó: que o Senhor te e faça brilhar tua graça e te dê paz. Amém. Que o Senhor vos conceda uma semana cheia de paz.